seja bem-vindo à última aula, nossa 20ª aula do segundo tópico do nosso workshop de canto, presença de palco e expressão corporal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a região das vozes, quais são os nomes dela e as tessituras. Não sei se vocês conhecem, sabem o que é tessitura vocal, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre tessitura, tá bom? Tessitura vocal, todos nós temos uma, que é o que? A região que a minha voz, a sua voz, a voz de todo mundo consegue cantar. Cada pessoa tem uma tessitura vocal, né? Tem pessoas que têm a mesma tessitura, mas lembrando, tessitura não tem nada a ver com timbre. Cada pessoa tem um timbre único. Ninguém tem a voz igual a de ninguém, né? Por mais que a gente consiga cantar numa mesma região, a nossa voz sempre vai ser diferente, nunca vai ser igual a do outro. Isso é muito legal, que nos torna únicos, com vozes únicas, isso é muito legal, não é verdade? Então vamos lá. Vou explicar um pouquinho sobre os 4 tipos de vozes, né? E a região básica delas aqui no meu teclado. E vamos lá. Primeira voz que a gente vai trabalhar é a voz dos homens. Os baixos, que é a região mais grave dos homens. Normalmente os homens com vozes mais graves, eles ficam nessa região, eles têm os graves, né? Então, normalmente os homens com vozes mais graves, eles cantam nessa região embaixo, né? Conseguem fazer os gravões. Depois do baixo, que é a primeira voz masculina, que tem bastante grave, nós temos a voz masculina, a segunda voz masculina, que é a mais comum também, que são os tenores, né? Os tenores têm essa região de voz aqui. Os tenores, eles normalmente têm um pouco mais de agudo, ainda tem grave, né? Porque são homens, naturalmente vão ter a voz mais grave. Eles vão ter mais agudo do que os baixos. Então, baixo, tenor. Próxima voz, feminina. Primeira voz feminina mais grave, contralto. Tem alguns que conseguem chegar até aqui, né, dos contraltos. Mas normalmente o contralto, essa região dos contraltos, que tem a região de conforto. O que seria a região de conforto? A tessitura vocal é a região que minha voz consegue cantar confortavelmente. Cada pessoa tem uma região, uma tessitura vocal, que pode ser ampliada ou diminuída, dependendo do que você faz. Se você cuida da sua voz, se você faz aula, se você estuda, ela vai se ampliar. Se você não cuida, desgasta a sua voz, usa demais, bebe, fuma, se alimenta mal, dorme mal, o que vai acontecer? A sua voz vai acabar perdendo tessitura vocal e vai envelhecer, porque a voz também envelhece, né? Então a gente precisa cuidar, como qualquer outra coisa. Então, primeira região da voz feminina é o contralto, que é a voz que é um pouco mais grave. Fica normalmente nessa região. E depois nós temos as sopranos, que é a voz mais aguda. Que tem os agudinhos, né? Então, essas são as 4 vozes principais. Tem umas outras ali no meio, que são as que estão ali nos meios termos, mas as básicas, as mais comuns são essas, que é o baixo, mais grave, tenor, contralto e soprano, tá bom? Baixo, grave, tenor mais agudo dos homens, contralto mais grave das mulheres e soprano mais agudo das mulheres, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau!